Vamos lá, mais Elias Jabbour aqui falando sobre o sistema chinês de classificar o cidadão. Agora vem, hein? Na China? Acho que claro. Contextualizar aqui até um pouco do que a gente está debatendo, né, que é o chamado sistema Hukou. Hukou, sim. Que é um sistema de que os cidadãos chineses, eles ganham como se fosse um passaporte, um carimbo, a palavra exata, né? É uma característica, um selo. Inclusive, bom dia, boa tarde, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Um selo. Conforme a região que ele nasce. Então, se ele é urbano, se ele é rural. E as cidades, inclusive, tem níveis, né? Tem como se fosse Tier 1, nível 2, nível 3. Né? E aí, o chinês rural, ele, durante as décadas, e agora realmente está menor do que era antes. Mas se for pegar a década de 70, 80, a restrição era muito maior. Então, para você sair da China rural, você fala, pô, Xangai está crescendo, tem oportunidade, tem emprego, está desenvolvendo, lá vou conseguir me empregar melhor, vou ter acesso a um emprego melhor. Né? Você tinha que fazer um processo de migração que não era tão fácil. Às vezes você até conseguia fazer, mas você não tinha todos os direitos que o cidadão urbano tinha. Então o Vilela é um cidadão urbano, eu sou um cidadão rural, a gente até consegue ver aqui, mas na hora que eu for matricular meu filho na escola, talvez não consiga uma vaga ou não vai ficar na mesma escola. E aí eu entendo, e eu acho muito bacana esse debate com relação ao quanto isso conteve o processo de favelização na China e o quanto isso afetou o Brasil. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, de certa forma, são vidas. Minha avó veio do interior da Paraíba, para o Rio de Janeiro, avó Raimunda, na década de 60. E talvez no governo chinês, naquele momento... Tá com a voz de robô, né? Falasse, não, Raimunda, você vai ficar aqui mais tempo na Paraíba, em nome do grande projeto nacional, porque o Rio de Janeiro ainda não está preparado. E particularmente até por uma história de vida, eu acredito que as pessoas têm o direito de circular pelo seu país, e se no Rio de Janeiro, a quantidade de nordestinos, gaúchos, nortistas que vieram para Rio de Janeiro e São Paulo em busca de uma melhor oportunidade, deu certo para todo mundo? Não vou dizer que deu certo, seria irreal dizer isso, mas viabilizou e foi melhor para muita gente. E na China, naquele momento, década de 70, 80, não era possível. Falaria, vó Raimunda, aguarda aí, que não é só hora, não é? Pedro, outra pesquisa que é muito interessante de ser feita, pelo seguinte, as pessoas, primeiro que eu acho que a estratégia de Mao Tse Tung, de urbanizar o interior, né, e criar indústrias no interior, ela deu certo a ponto de os migrantes rurais que você está comentando, eles não estavam indo para as ZEs na década de 80. Eles estavam indo para as indústrias rurais, Township and Village Enterprise, empresas de canto e povoado. Cara, isso aqui é doido. Ó, uma coisa que ele tá ignorando. Isso é uma coisa... Gente, aqui a minha memória vai me ajudar. Eu não sei vocês, mas eu cresci vendo Fantástico, Globo Repórter e tal. E sempre tinha essas matérias falando sobre retirantes, né? O povo que vinha do Nordeste, fugindo da seca, ia para São Paulo. E todos falavam, sem pestanejar, você ainda quer voltar pro Nordeste? Todos falavam sim. Simples assim. Não tinha mistério. Os caras só estavam saindo para tentar não morrer de fome. Tem até uma reportagem famosa, né? Que é do garoto brincando com osso e ele chamando de boizinho. Gente, a gente tá falando de fome mesmo, tá? As pessoas morriam, criança morria de fome. Isso era reportagem várias vezes. Então, mas todos falavam, pô, eu quero voltar. Um dos mais famosos artistas nordestinos, Luiz Gonzaga, cantava sobre isso em várias de suas músicas, que o sonho era um dia voltar pro sertão. Eu lembro da primeira vez que, graças à internet, eu vi a diferença numa foto entre a paisagem de um lugar durante a seca e essa mesma paisagem 7 dias depois da chuva. Cara, é impressionante. O lugar mais deserto que tu vê no sertão do Nordeste, 7 dias depois da temporada de chuva, fica lindão, cara. Então, meu irmão, o cara fala de orelhada, como se a galera que migrou do Nordeste pro Sul e Sudeste foi pensando, quero condições de vida melhor e vou ficar aqui. Não, eles foram porque não tinha jeito. E todos, se pudessem, voltavam. Todos, se pudessem, voltavam. Eu trabalhei como ajudante de padaria, vocês sabem disso, né? Já fui padeiro, piriri, poró. Muitos dos camaradas com que eu trabalhei era gente migrando do Maranhão. Por pobreza de interior. E todos falavam, meu sonho, juntar uma grana, voltar pro Maranhão. Mano, ninguém quer ficar saindo da sua terra assim não, pô. Papinho, mano. Papinho mesmo. Que são grandes indústrias rurais que era no interior do país. Era para a própria província que eles estavam migrando. Então, se você for observar, por exemplo, uma pesquisa que coloque, por exemplo, o nível de renda interprovincial, a comparação de como elas crescem ou não, você vai perceber que existe processo do quê? De surgimento
Adam Smith isso, né? É do surgimento lento, gradual e seguro de novos esquemas de divisão social do trabalho, desde o âmbito local, âmbito regional, para depois o nacional. Ó, bom comentário aqui, ó, do chat aqui, ó. Lógico que a migração do Nordeste para o Sul e Sudeste deu certo. Deu certo para as grandes construtoras que exploraram mão de obra. Exatamente. Né? Então, eu acredito que no final das contas, não que seja um fanático pela planificação, eu acho que o planejamento econômico foi o grande fato econômico do século XX e vai ser do século XXI. Mas, em grande medida, se você for falar com o chinês hoje, eles acham o seguinte, olha, ok, deu certo. Porque você está trazendo a realidade da sua mãe, da sua avó, da minha mãe, que era paraibana, sabe? Os chineses concordam com isso, ou seja, nós emitimos muitas vezes opinião, eu, você, Vilela, sobre coisas... Baseado no nosso estilo de vida, nosso modo... Quando você vai na China, sabe? Eles nem... O que? O cara falando que a Índia que tem favela é melhor que aqui, que não tem, porque não era proibido isso aí. Eles nem levam a consideração isso. Esse debate não existe lá. Não é porque não existe lá que a gente não pode fazer. Não é isso, Pedro, que eu tô colocando. É que nós partimos de pontos de vista, por exemplo, eu não sou ocidental, nem sabe, eu sou global. Não me considero ocidental. Mas os ocidentais que se colocam no direito muitas vezes de falar para a China como ele tem que ser um país que tem 5 mil anos. Exatamente. Um estado nacional que tem 2.200 anos. Eu acho, e eu concordando com você, que houveram vários equívocos durante o processo. Até porque o socialismo não tem receita de bolo. Não tem. Né? O socialismo é uma... E se for para pensar, né, essa frase é muito boa, né? O socialismo não tem receita de bolo. Nem o capitalismo tem. Na verdade, vamos lá. Quantas e quantas vezes, vamos pegar nos últimos 100 anos, quantas vezes o Estado salvou o capitalismo aí? Quantas e quantas vezes, vamos pensar? E salvando um monte de gente rico. O que tem de... 2008, aquele monte de banco que ia de arrasta para cima. Capitalismo bonzão, né? Forma histórica que é condicionada historicamente e é uma forma histórica que é condicionado geopoliticamente. Então as escolhas no planejador central, como está colocando aqui, de forma debochada no bom sentido, né? Que aliás o planejamento central lá é muito hard. É muito mais do que aquela época. Você está falando de preço de mercado, essa formação de preço de mercado que você vê no book, isso não é nada no processo de acumulação na China. Quem dá o tom no processo de acumulação da economia chinesa são os grandes conglomerados públicos da economia. Então, se tem mercado, formação de preço, Booking.com, ou se o preço do imóvel de Xangai é o mercado que determina, isso não tem determinação para a economia chinesa. E mais, como o crédito da China é público, né, eles decidiram furar a bolha imobiliária. Então, essa história aqui de que hoje, por exemplo, o preço o mercado determina o preço das coisas na China, o preço da casa nas cidades urbanas, mais ou menos. Porque o governo interviu na economia, furou a bolha imobiliária. Foi uma decisão do Partido Comunista, acertada, inclusive. Né? A gente pode discutir isso depois. Tanto que a China é famosa por ter... Cara, essa taxa é muito louca, né? Mais de 90% dos jovens até 24 anos, ou é 34 anos, é uma parada assim, mano. Tem casa própria. Vocês estão ligados nisso? Que nós estamos aqui velho com uns 40 anos, não tem casa própria, estamos só no aluguel. Porque a gente não tem condição. Porque o mercado que se autorregula, está se autorregulando para tornar impossível a gente comprar casa. Porque ficaram caríssimas. Tudo caríssimo. Os nossos pais e avós meteram o louco, compraram coisa baratinha e agora estão metendo o louco, deixando caro pra cacete. Aí agora a gente tem a bolha do aluguel, né? O que é a bolha do aluguel? É uns aluguel agora que são dos lugares pequenos, que não se pode nada. Como assim não se pode nada? É um monte de casa de aluguel, kitnet de aluguel, que é... eu só quero se tiver 5 meses de calção. Oxi! Só alugo se você não tiver pet. Só alugo se não tiver criança. Aí vem com papo de liberdade. Bicho. Mas enfim, o recado é esse. Os chineses, às vezes, a gente quer colocar nossos valores para eles. Só que, por exemplo, sua mãe veio pro Rio de Janeiro, teve oportunidade, teve. Sabe? Só que na China, por exemplo, com todas essas restrições que está colocando, o filho do cara vai para a universidade. Hoje o filho do chinês, hoje, o sonho dele é ser astronauta, né? Ser youtuber como nos Estados Unidos. Né? Ou seja, todos esses problemas gerou um caldo de convicções daquela sociedade que são completamente diferentes das nossas, entendeu? Sabe? Porque é um país que cresce, gera 12 milhões de empregos urbanos por ano, que esse é o desafio nosso. 12 milhões de empregos urbanos por ano, né? E as pessoas, o que o chinês quer ser hoje? Quer ser astronauta, quer ser cientista. O que um jovem brasileiro quer ser? Youtuber, influencer. Isso né? aí. Então, esse esquema de sociedade que você critica dentro da sua crença de valores, ok?
tem essa perspectiva de vida. O Ocidente, meu amigo, você vai de Washington, pega um avião, desce para terminar aqui, desculpa. Nada. Você desce no aeroporto do Washington, qual é o aeroporto lá? Tem dois lá, tem o nacional e o internacional. Um é o Reagan. Não, o Reagan. Desce naquele aeroporto, vai até o centro da cidade, é só homeless. Exatamente. Né? Então, Só se você pegar a rua. China e Estados Unidos, até o Trump disse isso, né? Se você for para uma cidade chinesa, para uma americana, porque vão falar que a China é capaz de desenvolver nos Estados Unidos, né? Ou seja, no final das contas, o que está dando certo, né, o que está entregando o resultado para a população, não é mais esse modelo ocidental americano. Estados Unidos hoje tem homeless, tudo direito. E vou dizer, se o mundo fosse minimamente honesto, a gente já tinha visto isso há muito tempo. Porque, vou dar o exemplo da imprensa brasileira. Mano, os caras é uma puxação de saco pros Estados Unidos, cara. E aí quando a China faz alguma coisa, pra quem viu o Fantástico Domingo, viu aí. A matéria do Fantástico sobre o DeepSeek, né, a inteligência artificial chinesa, foi nesse pique assim. Mas será que é confiável? Mas será que ela acerta mesmo? O que será que ela sabe quem é o neguinho da Beija-Flor? Sacanagem, né, irmão? Europa é só cracolândia. Em Paris? Não, a Europa, por exemplo, roubaram minha carteira em Paris, coisa mais chique, ser roubado em Paris, né? Sabe? Nossa! Cara, é Cracolândia em Frankfurt, meu amigo. Cara. Ou seja, isso é o preço do quê? É o preço da tal liberdade, como se fala, né? Isso não tem na China. Olha, Então, no caso, quem está vencendo essa história? No caso? Qual o processo de urbanização está vencendo? A socialista ou o capitalista? Mas enfim, nosso papo é Rio de Janeiro. Não, mas conecta. Eu acho que conecta também. Eu acho que a gente pode ir para isso também. Sim, a gente está falando de cidade, né? E só para pontuar, né? Você falou a questão do imóvel, não é grande orientação de preço. Mas China também lista grandes empresas estatais, inclusive em bolsa, e publica relatório buscando superávit, buscando que as empresas deem lucro. Os caras estão falando pra você ir pra China. Ele foi pra China. Porra, 2025, vocês estão nessa, vai pra China. Mas aí, para além disso, de que eu acho que existe não é só no imóvel, acho que tem grandes guias de preço, inclusive nas grandes empresas chinesas. O Partido Comunista furou a bolha da imobiliária. Mas não falo só do imobiliário, falo assim, estatais chinesas têm ação na bolsa e publicam relatório. Mas são duas coisas, Pedro. É uma diferença básica que as pessoas não percebem. Não é porque você é orientado ao mercado, você visa o lucro. Não, só tô dizendo que não é só o preço do imóvel. Sabe por que tem eu uma falo isso? precificação Porque na ação China, bolsa. vamos lá. Como que é, Elias? Olha, essa frase é boa, hein? Não é porque você é orientado ao mercado que você visa apenas o lucro. Porra, essa aqui é uma frase poderosa, hein? Porque Não, mas eu ia só pontuar esse e vou. Eu falei demais, cara. Vai lá, Pedro, Não, fala. mas falando do processo de urbanização. Eu tenho várias críticas, né, aos Estados Unidos e ao modelo. Não vou ficar aqui... Manda né, uma. defesa intransigente dos Estados Unidos. Mas algumas coisas fatos também, né? A gente pode pegar Xangai e Pequim, que realmente são cidades fenômeno. Agora, vamos lá. O interior, né, da China, o interior... Mano, o interior do Brasil, mano. Porra, tá de sacanagem. Tu é vereador do Rio de Janeiro. O interior do estado do Rio de Janeiro, conta pra nós. Dos Estados Unidos. A gente tá falando de uma renda média, renda per capita, nos Estados Unidos. O cara interior, lá, tá no estado, não tá em Nova York, não tá em Atlanta, tá no interior. Ele vai ter uma renda média 5 vezes maior do que o cara que tá aí no interior da China. Então, assim, também colocar um Maior em quê? Em dólar? pouco peso nas coisas, que parece, cidade americana, cheia de morador de rua. Mas, cara, o cara tem um nível de empregabilidade enorme, uma produtividade enorme naquelas instituições, Vem a produtividade. no modelo econômico que se criou. E se o cara tem um emprego médio, ele tem um poder de compra enorme. Isso é fato. Você vê quantas pessoas do mundo tentam migrar para os Estados Unidos, e quando você vai para os Estados Unidos, você vê, né, aquele poder de compra ali no mercado. Eu te desafio, dá 30 anos, eu vou botar 30, tá? Porque eu acho que é um tempo útil. Dá 30 anos pra qualquer Elias país... Jabor mandou R$5. Oi, Oi, Choco. oi, Obrigado pelo react. eu que agradeço. Esse daí é uma versão 1.8 do Engenheiro Léo. Aliás, Verdade. gostaria de debater com o motorista de Uber. Pegue o Uber. Abraço. Abraços. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu digo o seguinte, dê 30 anos, que eu acho que é um tempo razoável, dê 30 anos pra qualquer país fazer o que os Estados Unidos fizeram em relação à cultura, que vamos lembrar disso. Por que vocês querem ir pros Estados Unidos? Vocês não acordaram um dia e falaram assim, quero sair do meu país, vou pra onde? Pros Estados Unidos? Não, isso é fruto de propaganda desde que vocês são gente, cara. Filme. Blackbuster, filme. Se tu parar pra pensar, a gente deve ter aí 5 anos de alguma influência maior de dorama, por causa da Netflix. E como é que já estão as mulheres do Brasil aí já com... Ai, o Young Joe... É ou não é? 5 aninhos só, porra, de dorama já mexeu com a cabeça da galera. Então,
A gente tem influência cultural, irmãozão. É por isso que a galera fica pirada de ir pros Estados Unidos. Mas dá 30 anos aí pra um país aí, qualquer país, com essa máquina gigantesca de cultura pra tu ver o que acontece. Ai, que papinho. Tem tido problemas recentes, tá ficando mais caro, inflação, mas é impressionante. A gente tá falando de uma renda média, né, do interior dos Estados Unidos, comparando com o interior da China, 6, 7 vezes maior. Inclusive, ó, bom comentário aqui do Kaique, ó. Coreia e Japão dão aula de soft power. Exatamente, mano. Tu tá ligado que o Japão é um dos países historicamente mais filha da puta do mundo. E hoje nós fica aí. Ah, é legal, né? Os caras fazem anime, né? Porra, os caras fizeram Cavaleiro do Zodíaco, são legal. Mas vai ver historicamente o que eles fizeram em vários vizinhos dele lá. Uma desgraça, um arroxo. Isso é soft power, irmão. É só precisa dar tempo. Agora, falando de... Tem outra cidade, a gente não precisa falar só dos Estados Unidos. A gente vai ter Tóquio, a gente vai ter Seul. Seul teve favela. Só que o país cresceu tanto, ficou tão desenvolvido, ficou com uma renda média tão alta, que boa parte das favelas naturalmente se resolveram. Sozinhas. O urbanismo, ele faz uma regeneração daquele território e começa a investir. Se você ficar preso eternamente, aí vai. E é um bom debate, industrialização, do Brasil ser competitivo, voltar a ser competitivo. Se você tiver uma renda média ou uma renda baixa, você não vai sair do problema da favela. Você pode até não ter a favela, mas você vai ter um apartamento de 12 metros quadrados que... São Paulo. Esse estado maravilhoso. São Paulo. Fala de São Paulo. Tem 3, 4 pessoas. São Paulo, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Você olha de fora, o prédio até parece ok, mas você tem uma favela ali dentro. Rio de Janeiro. Do ponto de vista de condições, né, subhumanas de moradia. O que fez Seul superar isso, né, e várias outras cidades pelo mundo, que foi a renda. A renda tem que subir, a produtividade tem que subir. E aí nossos modelos, claro, né, a gente vai divergir bastante nisso. Mas a gente não precisa pegar o modelo americano. Tóquio, que inclusive, né, mesmo com a China tendo mais de 1 bilhão de habitantes e Japão bem menos, conseguiu manter uma metrópole impressionante, a maior do mundo. Né, Tóquio vai ter aí 40 milhões de habitantes, maior do que Xangai, que tem um sistema de metrô impressionante, que tem um nível de conservação impressionante, né, que tem uma qualidade de vida impressionante. Fora do modelo. Por que você gosta de Tóquio? Eu sei por que você gosta de Tóquio. Porque Tóquio é uma putinha dos Estados Unidos. Sacanagem. É claro que é por isso, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Agora vê lá o que aconteceu com Tóquio quando eles falaram assim um dia. Porra, eu acho que a gente vai ser maior do que os Estados Unidos. Vê lá o que os Estados Unidos fizeram. Pegaram todos os investimentos que eles faziam no Japão e falaram assim: vamos mandar pra Taiwan! Vamos mandar pra aquela ilha! Que hoje produz produz todos os chips do mundo, tá? Porra, bicho, é foda. Ai, mano. Modelo socialista. Então eu tenho críticas aos Estados Unidos, inclusive de modelo de urbanização. Eu prefiro muito mais o modelo europeu, que é muito menos carro, mais metrô, mais trem, mais conexão de transporte público. E digo isso porque eu vou diariamente para a Câmara de Transporte Público, vou de metrô. Então, para mim, a cidade que funciona é essa, não é a cidade guiada por carro. Né? E a Ásia também é um baita exemplo. A China, quando investe em metrô, acha um golaço a questão de cidades grandes, mas você vai ter isso em Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão. O asiático até ele tem menos problema com morar muita gente junto, com prédios, cidades grandes, né, que infelizmente eu acho até queria ouvir um pouco da sua opinião, porque a esquerda brasileira, né, e eu vejo isso dentro da Câmara Municipal, e acompanhando o debate nacional, ela criou essa rejeição ao incorporador, ao maldito empresário, e aí tem que ver qual é o modelo. Ih, chegou o advogado dos empresários. Mas assim, ele não quer prédio. Né? Como eu disse, se agarra na casa. Tem até aquele filme Bacurau lá, aí tem a casa na frente da praia, não pode tirar de jeito nenhum. Isso. Tá assistindo o filme errado, irmão? Bacurau não tem isso, não. Como é que você vai dar escala para uma cidade como São Paulo, de mais de 10 milhões de habitantes, uma cidade do Rio, mais de 6 milhões de habitantes, se você não desenvolver, se você não deixar ter incorporação grande? Como é que a gente resolve esse problema de escala? E por que a esquerda brasileira é tão apegada, né, contrária a essas regras de desenvolvimento das cidades? Em larga escala. Pedro. Ai, meu Deus do céu. Só que eu lembrei, porra, acho que foi no Rio de Janeiro. Lembra do Rio de Janeiro que teve a porra de um desabamento gigantesco lá naquela cidade, eu não vou lembrar qual era, que foi 2023, por causa de chuva? Sabe qual é o problema? É que as incorporadoras no Brasil, elas têm uma ideia que não é só construir prédio. Porque, obviamente, no mundo real, elas teriam que chegar num lugar que já tem um prédio, que tem uma zona que suporta um prédio. Porque lembra de Santos? Santos teve um problema. Santos, no interior de São Paulo, é famosa porque construiu prédios em regiões que não podia. Aí hoje os prédios estão tudo assim, ó, tortinho assim, ó, tudo torre de Pisa, tá ligado? Com os condôminos tendo que pagar construtora de novo
pra poder fazer o encosto pro prédio, tá ligado? Beleza. Qual o problema que aconteceu no Rio de Janeiro e que acontece em várias cidades do Brasil? As empresas, as incorporadoras, elas têm uma ideia. Porque no mundo real, lá onde já tem prédio, tu deveria talvez fazer o seguinte, chega lá onde tem prédio e fala assim, galera, vou comprar esse apartamento de vocês, esse prédio aqui, vamos derrubar, fazer um novo e dar apartamento pra vocês, e aí como ele vai ter mais andar, a gente vende. Eles fazem isso? Claro que não, eles querem um terreno novo. Aí geralmente o terreno novo é onde? Em áreas de mangue, em áreas de proteção ambiental, áreas que não pode ser construída. Não, e não pode ser construída só pensando no ambiental não, cara. Lembra do que aconteceu em Balneário Camboriú? Literalmente meteram uma extensão de terra pra poder esticar a praia e o mar foi lá e engoliu. Só que a incorporadora tá pensando nisso? Foda-se, depois que ela vendeu tudo, vai morar dentro d'água. É só isso, meu camarada. Primeiro que a produtividade do trabalho da China, ela é 38% em comparação americana. Ou seja, o nível de produtividade dos Estados Unidos é quase 3 vezes maior que a América chinesa. A produtividade de trabalho na China. Isso só reforça meu ponto. Como que o país tem o que tem? É o país mais rico do mundo. É o país que mais gera riqueza no mundo, né? E você pega Dallas, por exemplo, pega qualquer capital chinesa, é um desafio que eu te faço sabe? Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria pra ele pra lá. Escolhe, faz assim, e pega uma passagem de trem ou de avião para qualquer capital de província do interior da China. Qualquer uma, pode escolher qualquer uma, a mais pobre de todas. A mais pobre, vai pra lá e compara com qualquer cidade americana, capital de estado, e compara. Se tem mendigo na rua, se está todo mundo empregado, quem vive melhor, com mais segurança, se tem drogas nas ruas, ou seja, Estados Unidos. Por que eu falo dos Estados Unidos? Porque é o grande, não é o teu caso, evidente, que é um cara mais com inteligência acima da média entre os liberais. Porque é o grande, né, Paradise. O Elias tá sendo, como é que é a palavra? Tá sendo polido, tá sendo diplomático. Os Estados Unidos é uma grande referência, sabe? Então, a comparação com qualquer cidade chinesa, capital de província, qualquer cidade americana indigesta, só vai provar a superioridade do sistema chinês em relação ao americano. Então, esse é o ponto. E mesmo Tóquio, Seul e Hong Kong, por exemplo, sabe, é incomparável com qualquer cidade chinesa. É incomparável. O nível de desenvolvimento, a questão das smart cities, por exemplo, é incomparável. Aí agora, de Tóquio eu vou discordar muito. Não, vai pra China, amigo. Eu vou assim, vai pra China. Aí você vai falar, putz, é verdade. E é por causa do capitalismo. Tudo bem, mas você vai falar que é verdade. Agora, como enfrentar essas questões? Não tem nada contra o incorporador, não tem nada contra o empresário, muito pelo contrário. Não tem nada contra a propriedade privada. Pessoal, eu não tenho nada contra a propriedade privada. Só acho que ela tem sua historicidade. Né? Vai chegar uma hora que a propriedade privada, no meio de produção, não vai entregar mais o que a sociedade demanda dela. Então vai ter que ser trocada por outra forma. Essa que é a questão, entendeu? Então a questão não é incorporadora. O meu problema não é com o incorporador, com o empresário, é com a financiarização da terra, meu amigo. Esse que é o problema. Então todas essas cidades que você está falando como exemplo, elas se basearam em quê? Indústria. Primeiro veio a indústria, depois vieram os meios de transporte. Isso é uma característica do Brasil, né? A primeira coisa que acontece no Brasil é exatamente o contrário, é a financiarização da terra, inclusive pela classe política. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vi notícias recentes de que, com a notícia da exploração da margem equatorial no Amazonas e Acre, maluco, o que já tem de grande empresário e político que, mano, comprou tudo. Por quê? Porque o preço vai subir. Então, é literalmente isso. Financiarização da terra. Né? Etc. Ou vice-versa, mas baseado na indústria. Tá aí, Elias Jabbour mais uma vez brilhou. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado.